Ora, muito boa tarde a todos os participantes em mais este webinar promovido pela Ordem dos Engenheiros, neste caso particular pela especialização de energia da nossa Ordem dos Engenheiros. Cabe-me hoje, em substituição do bastonário como Vice-Presidente Nacional, a abertura de este webinar. De facto, é o primeiro que me cabe a mim abrir. O bastonário tem estado bastante ativo nestas questões. Hoje, excepcionalmente, há outra atividade em simultâneo que o obrigou a estar presente e, portanto, com todo o gosto faço essa representação da Ordem. Tenho a informação que há 310 inscritos nesta participação de webinar em energia e mobilidade nos edifícios. Quero, em primeiro lugar, agradecer não só à organização na pessoa do engenheiro Nuno Moreira, coordenador da especialização de energia, presente e moderador no debate, naturalmente, e aos engenheiros oradores Margarida Coelho e João Fernandes, cujos temas específicos serão naturalmente descritos na apresentação e moderação do debate pelo engenheiro Nuno Moreira, mas não queria deixar de referir que, relativamente a estas questões e nestas circunstâncias excepcionais de um período pandémico, que a Ordem dos Engenheiros não deixou de fazer o seu papel de debate nas questões que têm a ver com a engenharia e, neste caso, teve a felicidade, a organização, de juntar não só dois temas muito atuais, como são o caso da energia e da mobilidade, como também indexá-los às questões dos edifícios. É um tema extremamente atual, que preocupa a Ordem dos Engenheiros e a Engenharia Portuguesa, e assim os cidadãos, naturalmente, e não é por acaso que é um dos temas ou uma das áreas de atividade profissional de engenharia mais regulada juntamente com as questões dos edifícios. A Ordem dos Engenheiros não é por acaso que tem uma especialização em energia, não é por acaso que tem um grupo de trabalho exclusivamente para a mobilidade e, portanto, isto são pretextos para que a Ordem dos Engenheiros continue a intervir nestas duas matérias. Ao longo dos últimos 2 anos, quer naquilo que é a renovação de material, a eficiência energética, as alterações climáticas e o ambiente, quer a energia, quer a mobilidade, neste caso juntas, mas muitas vezes cada uma per si, têm vindo a ser foco de debate e de posições oficiais da Ordem dos Engenheiros. Desde logo, na questão da energia, a questão da eficiência energética, da fatura e da ficha elétrica, do ITEDITUR, de quem deve intervir de forma profissional nestas matérias, as questões de AVACs e das mecânicas ligadas aos edifícios, dos combustíveis também, embora de uma forma mais periférica, neste caso que não tem a ver com os edifícios de forma direta, mas também tem, embora sejam mais incidentes nos transportes, a qualidade do ar, etc. Mas também a mobilidade, nomeadamente com a questão das cidades de futuro, das smart cities, enfim, daquilo que tem a ver inclusivamente com o design da engenharia, porque muitas vezes a mobilidade urbana é tida como arquitetura urbana e é muitíssimo mais que arquitetura urbana, é inclusivamente a engenharia urbana, porque não adianta ter um banco para um cidadão se sentar num jardim se a ponte pedonal está a 200 metros do banco para o cidadão se sentar e, portanto, há que haver planeamento e planeamento não é arquitetura, é engenharia na sua essência e, portanto, a congregação de todas estas questões fazem com que muita da nossa intervenção seja pertinente. Ainda relativamente à energia, e o Nuno Moreira, o engenheiro Nuno Moreira, coordenador da especialização e moderador deste debate, falará certamente um pouco melhor disso. Temos a obrigação ainda durante esta semana de apresentar ao Governo uma posição oficial da Ordem dos Engenheiros sobre a estratégia a longo prazo para a renovação de edifícios, que tem a ver com questões energéticas e, portanto, a Ordem dos Engenheiros tem estado sempre na superfície daquilo que é o debate público e político das questões ligadas essencialmente à habitação, se bem que os edifícios não sejam exclusivamente para a habitação, mas neste caso também para edifícios de utilização pública. E, portanto, resta-me nesta abertura desejar um bom trabalho e agradecer novamente quer ao moderador, quer aos palestrantes, aos oradores convidados e que seja uma boa
um bom momento de trabalho para todos aqueles que nos estão a escutar, naturalmente, e que a Ordem dos Engenheiros saia novamente também prestigiada com este tipo de iniciativas. Muito obrigado e passo então a palavra ao engenheiro Nuno Moreira. Obrigado, Sr. Vice-Bastonário Jefferson de Almeida Santos, por esta introdução. Abriu o caminho para a nossa palestra no âmbito da especialização em energia da Ordem dos Engenheiros, uma especialização horizontal que lida sobretudo com todas as temáticas de energia, um leque bastante alargado de temáticas. Ao longo do ano passado e deste ano, temos feito um conjunto de palestras, algumas enfim, com grande interesse e todas bastante assistidas, e tínhamos preparado na Comissão de Especialização um conjunto de palestras também para este ano, que tinham sido preparadas presencialmente, e, portanto, era um conjunto de 4 palestras que já estavam até alinhadas, com salas e auditórios preparados, mas que, evidentemente, este tempo de Covid nos colocou aqui desafios, e, portanto, o desafio foi passá-lo para o webinar. Enfim, os palestrantes assim também o aceitaram e nós achamos que é um formato muito interessante. Devo-lhes dizer que já este ano, no início do ano, ainda conseguimos firmar um acordo entre a Ordem dos Engenheiros e a Direção-Geral de Energia e Geologia, um protocolo que permite que os licenciados em Engenharia que hoje procedem a atos de avaliação de engenharia possam vir a ser reconhecidos, e que também que a Ordem dos Engenheiros possa participar em alguns estudos e decisões e possa ajudar a criar luz e energia aos processos. Nós temos também assistido a diversas candidaturas a especialistas. A nossa especialidade está viva, enfim, tem recolhido novos membros e aproveita-se sempre estas oportunidades para indicar a qualquer um dos participantes que possam fazer a sua candidatura, revejam o regulamento de atribuição do título de especialista e percebam se conseguem ter, no fundo, o conhecimento e a experiência necessária para o poderem fazer. Seriam muito bem-vindos. É sempre importante esta renovação, como alguns dos colegas que têm vindo a fazer. Dizer-lhes também que este é um webinar que está em conjunto com um conjunto de outros, com o lema Juntos Ficamos em Casa. Estará este webinar, quer o vídeo, quer as apresentações aqui feitas, estarão a partir de amanhã disponíveis na página da internet da Ordem dos Engenheiros, tal como os outros, enfim, webinars passados. E antes de passar a palavra aos palestrantes, e ficava para o fim um pouco as conclusões e reflexões sobre o setor da energia, eu gostava de lhes dar alguns conselhos para que podermos ter produtividade neste webinar. Por um lado, nós vamos ter primeiro as apresentações dos 2 palestrantes. No momento seguinte teremos um conjunto de perguntas e respostas. Para fazerem essas perguntas e respostas, poderão ir fazendo ao longo de todo o webinar. Eu pedia que identificassem a quem é que colocam essa pergunta e a colocassem na área do Q&A. Qualquer outra questão que queiram colocar, coloquem no bate-papo, sendo que essas colocadas no bate-papo não serão usadas como pergunta. Ainda imediatamente antes de passar a palavra à engenheira Margarida Coelho, eu aconselhava as pessoas a dirigirem-se, enfim, o rato à parte superior direita, e onde diz exibição do orador, clicarem lá
porque ficarão com uma visão única do orador e assim poderão ter uma interação mais próxima. O tema então que nos traz aqui é dividido em dois, quer a energia na mobilidade, que será apresentada pela engenheira Margarida Coelho, quer a energia nos edifícios, do engenheiro João Francisco. Nós, enfim, somos os 3 membros da Comissão de Especialização em Energia e achámos que por isso também era um desígnio e dar o exemplo precisamente para estas conferências. Sobre os protagonistas, a engenheira Margarida Coelho é licenciada em Engenharia do Ambiente, doutorada em Engenharia do Ambiente também pelo Instituto Superior Técnico, é professora auxiliar do DEM da Universidade de Aveiro, coordenadora do Grupo de Mobilidade e Transportes do Departamento de Engenharia Mecânica, vice-diretora do Centro de Tecnologia Mecânica e Automação dessa mesma universidade. Alegra-nos que é a nossa especialista em energia, para além de especialista também em transportes e via de comunicação pela Ordem dos Engenheiros. Fará a sua apresentação exatamente sobre o tema da energia na mobilidade. Se puder começar, colega. Sim, boa tarde a todos. Gostaria primeiro de cumprimentar o vice-presidente da Ordem dos Engenheiros, o engenheiro Fernando Santos, também os meus colegas de comissão, Nuno Moreira, João Francisco, e finalmente cumprimentar toda a assistência, muito embora não esteja a ver, sinto a vossa energia e espero que esta minha apresentação, no fundo, dê para partilhar convosco o entusiasmo da energia no setor da mobilidade e dos transportes. Por isso, eu vou tentar compartilhar a minha apresentação e peço ao colega Nuno Moreira que me confirme se estão a ver. Pode confirmar no Não, estamos a ver em duplicação de ecrã. Então, deixe-me ver só um pouco. Se Sim. me der então... Então eu vou tentar compartilhar, estou aqui a olhar para um segundo ecrã que tenho. E agora, Nuno, pode confirmar-me? Perfeitamente, pode continuar. Perfeitamente. Ok. Por isso, como disse o meu colega Nuno Moreira, a apresentação intitula-se Os Desafios da Energia na Mobilidade do Futuro. E eu gostaria de partilhar convosco estes tempos tão interessantes na área da mobilidade e dos transportes. Vou falar de vários temas, vou começar por um enquadramento, porque é que é importante estudar a energia nos transportes, e depois falava de alguns paradigmas, nomeadamente a mobilidade elétrica, a mobilidade autónoma, e sem esquecer os tempos em que vivemos, e dou desde já os parabéns à Ordem dos Engenheiros também pela criação destes webinars, porque é também através da partilha de ideias e de engenharia que nos sentimos mais fortes e é muito importante esta partilha de ideias em tempos de incerteza como aquela que vivemos. Por isso, em termos de grande motivação, eu começo por esta fotografia que é da manhã de Páscoa do ano 1900, em que vocês podem tentar encontrar o automóvel na Quinta Avenida de Nova Iorque e veem ali assinalado a vermelho. Mas se passarmos do ano de 1900 para o ano de 1913, podem tentar encontrar desta vez a carroça com o cavalo, e é um pouco mais difícil porque de facto houve ao longo do século XX um paradigma da mobilidade automóvel e todos nós gostamos do nosso automóvel e a mobilidade em termos de mobilidade individual está a ser muito utilizada. Isso refletiu-se obviamente no consumo de energia final, que eu coloco aqui os dados entre 1990 e 2016, isto para a Europa 28, e vê-se que realmente a partir da década de 90, meados da década de 90, o setor dos transportes começou a suplantar, ultrapassou o setor industrial do ponto de vista de consumo de energia final.
Se nós olharmos para os últimos dados, vemos que o setor dos transportes consomem 33% do consumo de energia final na Europa. Se falarmos em termos de emissões de gases com efeito de estufa, vemos que o setor dos transportes é o setor mais difícil de controlar. Por isso, à exceção do período em que houve a crise económica, nós vemos que a evolução é praticamente sempre crescente nas emissões de gases com efeito de estufa. Por isso, sabemos que o setor dos transportes corresponde a cerca de 25% das emissões com gases de efeito de estufa na Europa, e se falarmos só dessas emissões dos transportes, 72% refere-se ao modo rodoviário. Por isso é muito importante olharmos para a mobilidade rodoviária e, em particular, ao papel que o veículo particular, o veículo motorizado, tem nestas emissões de gases com efeito de estufa. Por isso, e resumindo, 33% do consumo de energia do setor dos transportes é do setor dos transportes na Europa, das emissões com gases de efeito de estufa do setor dos transportes, 73% é relativo ao modo rodoviário, mas nem tudo é só emissões de gases com efeito de estufa, ou pode ser remetida aos gases com efeito de estufa. Por isso é importante também falarmos do papel que o setor dos transportes tem na emissão de poluentes nocivos para a saúde, em particular óxidos de azoto e partículas em suspensão, também da relevância que o setor dos transportes tem para o ruído ambiental e também ao nível da sinistralidade rodoviária, quando sabemos que em termos globais e por ano temos mais de 1 milhão de fatalidades devido a acidentes rodoviários. Por isso, olhando para os vários objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, é interessante saber que o setor dos transportes não é propriamente um dos objetivos, mas está presente em muitos deles. E basta pensar na energia limpa, em que também é relevante para o setor dos transportes, a ação climática e, em particular, este objetivo número 11, porque para termos cidades sustentáveis e comunidades sustentáveis, temos de ter, ou devemos ter, um setor dos transportes também sustentável. O que vemos é que, por veículo, as emissões de CO2 de veículos novos e também de carrinhas novas tiveram uma evolução decrescente, por isso os motores, felizmente, também têm vindo a ficar mais eficientes, mas nos últimos anos, nomeadamente em 2018, vemos uma tendência de aumento. Basicamente porquê? Porque o consumidor começou a ter mais interesse em veículos a gasolina do que veículos a diesel, e veículos a gasolina, em média, têm maiores emissões de CO2 por quilómetro do que veículos a diesel, e também um interesse do consumidor pelo segmento dos SUVs, por isso por veículos maiores. Por isso, o que vemos é que, embora tenhamos uma diminuição das emissões de CO2 para veículos novos, a questão da solicitação do consumidor é muito relevante. E se o consumidor começa a comprar veículos maiores e veículos a gasolina, isso vai se refletir nas emissões de CO2. É também muito relevante quando estudamos a energia e o ambiente nos transportes, em particular a questão das emissões de CO2, de NOx, de partículas, de monóxido de carbono. É muito importante haver uma monitorização o mais próxima da condução real, e isso consegue-se através, por exemplo, deste tipo de equipamentos que eu coloco aqui, que é um medidor portátil de emissões de poluentes, e só para dar aqui um exemplo de alguns gráficos que nós obtivemos na Universidade de Aveiro, na equipa de Transportes e Mobilidade, é importante quantificar detalhadamente as emissões, neste caso, por exemplo, de CO2, de óxidos de azoto, de modo a perceber como é que poderemos mitigar o efeito das emissões, ou reduzir, pelo menos, as emissões dos veículos rodoviários. Claro que neste momento há um grande interesse sobre a mobilidade elétrica, e vemos aqui dois gráficos do International Transport Forum que nos dão a evolução do parque automóvel por região entre 2010 e 2019, e vemos um crescimento bastante relevante dos veículos elétricos, nomeadamente na China e na Europa, que são as duas grandes regiões que
que estão ao nível de parque automóvel, também ao nível das vendas, com mais interesse nos veículos elétricos. Neste segundo gráfico temos as vendas de veículos elétricos entre 2015 e 2019 nas várias regiões. Isto diz respeito em relação à China, diz respeito aqui à Europa. Por isso, há um grande interesse, mas, como vamos ver, a mobilidade elétrica é plena de desafios. Por isso, para quem está neste momento a estudar a energia no setor da mobilidade, em particular, eu costumo dizer que se tivesse outra vez 20 anos, é de facto uma altura excelente para começar a trabalhar em energia nos transportes, porque estamos a apelar à mobilidade elétrica, à mobilidade partilhada e também à mobilidade autónoma. No que diz respeito à mobilidade elétrica, muito embora há de facto um grande interesse em relação aos veículos elétricos, temos de ter em atenção o ciclo de vida de todo o veículo, e eu queria mostrar nestes próximos slides um pouco algum material em relação a isso, porque de facto os veículos elétricos na sua fase de utilização têm emissões locais nulas, mas temos de contabilizar todas as fases, desde a produção do próprio veículo, a produção das suas baterias, a fase da utilização desse mesmo veículo, que requer carregamento, e então temos de ter eletricidade, se possível, o mais renovável, e depois a questão do fim de vida. Por isso, neste gráfico da esquerda da Agência Europeia do Ambiente, temos a comparação das emissões de CO2 well to wheel de vários modos de transporte, e em particular, quando falamos em veículos ligeiros, a comparação entre veículos elétricos, veículos híbridos, veículos a gasolina e veículos diesel, e de facto as emissões de todo o ciclo de vida, as emissões de CO2 em todo o ciclo de vida do veículo elétrico têm vindo a diminuir, mas há alguns pontos muito importantes nesta análise, nomeadamente a questão da eletricidade renovável. É o que vemos aqui no slide da direita. Por isso, se tivermos um veículo elétrico a utilizar eletricidade renovável, temos emissões de CO2 ao longo desse ciclo de vida menores do que se tivermos um veículo elétrico em que o carregamento é feito com eletricidade proveniente do carvão, e vemos que as emissões de CO2 nesse caso são maiores que de um veículo a gasolina ou um veículo a diesel. Por isso, o papel da eletricidade renovável é muito relevante quando falamos em mobilidade elétrica. Estes próximos slides mostram um estudo muito recente, de há um mês, 2 meses, que a Federação Europeia de Transportes e Ambiente publicou, a referir a vantagem dos veículos elétricos ao nível do seu ciclo de vida. Por isso, algumas conclusões deste estudo é que, hoje em dia, os veículos ligeiros a gasolina e a gasóleo emitem 3 vezes mais CO2 que o carro médio elétrico que existe a circular na União Europeia. Temos também aqui as emissões de CO2 para diferentes segmentos, em comparação do veículo elétrico em comparação com o veículo de gasolina e veículo diesel. Eu devo dar relevância a uma questão que este estudo contabilizou a fase de produção do veículo, a fase de produção das baterias, a fase da utilização, mas não considera o impacto do fim de vida, nomeadamente da reciclagem das baterias. E isso pode ter alguma influência nestes valores. Por isso, de acordo com esta avaliação de ciclo de vida, sem o impacto da reciclagem das baterias, há uma grande vantagem nos veículos elétricos. Por isso, no melhor cenário, os veículos elétricos que estão a circular na União Europeia emitem 80% menos CO2 que um veículo diesel ou um veículo e 81% menos que um veículo a gasolina. E no pior cenário, nós temos aqui também a comparação entre veículos elétricos e veículos a gasolina e veículos diesel. Por isso, volto a frisar, é muito relevante termos em atenção a avaliação de ciclo de vida, nomeadamente os pressupostos que colocamos nessa avaliação de ciclo de vida e as fases que estamos a considerar. E volto a frisar, neste estudo em particular não se está a incluir o impacto que a reciclagem das baterias poderão ter do ponto de vista energético.
Por isso, voltar também a dar relevância à questão da eletricidade a partir de fontes renováveis, e o que se prevê é que essa percentagem venha cada vez mais a aumentar. Neste mesmo estudo também se fez a comparação do ciclo de vida de veículos elétricos com também veículos hidrogénio, e dá-se de facto ênfase à eficiência dos veículos elétricos. Por isso, este é um dos desafios, como tornar os veículos elétricos, do ponto de vista energético e do ponto de vista ambiental, melhores, e é algo que podemos também explorar depois na discussão final. Por isso, passando da mobilidade elétrica para a mobilidade autónoma e conectada. Por isso, todos nós temos um telemóvel no bolso, e esse telemóvel é uma fonte de informação de mobilidade enorme. Aliás, eu vou mostrar alguns valores de mobilidade, de padrões de mobilidade nesta altura do confinamento, durante a pandemia, e realmente o que vemos é que este desenvolvimento na sensorização, esta disponibilidade crescente de informação de tráfego, de viagens, esta Big Data, é muito importante quando se quer tecer políticas de mobilidade e transporte. Claro que traz um grande problema ao nível da privacidade, e hoje também se está a discutir essa questão. Por isso, de que forma é que estamos disponíveis para ceder os nossos dados de mobilidade? Por isso, também, através desta digitalização e desta conexão com o mundo através de um telemóvel, temos vindo a deparar-nos com novos modos de mobilidade, nomeadamente a utilização de micromobilidade, desde as famosas trotinetas, também as bicicletas elétricas, desde sistemas de car sharing, ride sharing, as plataformas de mobilidade partilhada. Por isso, tudo isto mudou também por causa da digitalização crescente da mobilidade. Falando não só de energia, mas também da questão da segurança rodoviária, quando se fala em particular da micromobilidade e das bicicletas elétricas, das trotinetas, é muito relevante falar também da segurança rodoviária, nomeadamente da relação destes modos suaves com o veículo motorizado, e não esquecendo também o papel dos peões. Por isso, toda esta relação entre diferentes modos de transporte, lá está, trazem tempos muito, muito interessantes, mas trazem desafios crescentes para quem trabalha em energia e transportes. Por isso, o sonho de alguns de nós será, daqui a uns tempos, meter-nos no nosso carro e ele levar-nos até ao nosso emprego, por exemplo, ou até ao nosso local de férias, sem nós termos que conduzir, podermos estar a ler, ou a conversar, ou a responder a e-mails, ou já a trabalhar dentro de um veículo, e o nosso veículo levar-nos a um determinado destino. Por isso, já existem alguns projetos de veículos autónomos, por isso existe uma escala da Society of Automotive Engineers sobre o grau de automação dos veículos. Por isso, já temos algum grau de automação nos veículos que estão disponíveis no mercado, mas ainda estamos longe de ter veículos totalmente autónomos nas nossas estradas, em particular em vias urbanas. Por isso, eu acredito que, ao nível da circulação em autoestradas, é algo mais fácil, não sendo fácil, mas é algo que poderá ter maior potencialidade do que a mobilidade autónoma em meio urbano, porque aí há muitas variáveis que têm que ser controladas, nomeadamente a presença de peões, de ciclistas, e como é que o veículo autónomo tem que agir perante uma determinada situação de emergência, nomeadamente. Por isso, só para vos dar também um exemplo dos desafios que isso traz ao nível da energia, e quem fala em consumo energético fala em emissões de CO2, eu vou-vos mostrar um pequeno vídeo que não sei se está a funcionar. Parece que não, mas não há problema. Por isso, há um desafio que é esta fase de transição entre a mobilidade autónoma, entre os veículos autónomos e os veículos convencionais. Por isso, o que nós também, através da investigação que temos vindo a fazer na Universidade de Aveiro, temos vindo a concluir é que, para alguns graus de penetração de veículos autónomos, vamos conseguindo alguma redução nas emissões de poluentes, dependendo do cenário, também dependendo desse poluente, mas reduções pequenas, inferiores a 7%,
Mas quando temos taxas de penetração maiores de veículos autónomos, e aqui estou a falar de veículos autónomos com motores convencionais, veículos a gasolina ou diesel, temos as emissões a aumentar, porque esta transição, esta coexistência entre veículos autónomos e veículos convencionais não vai ser simples e é o período que vai ter maiores desafios nesta transição para uma mobilidade 100% autónoma. Por isso, não há limites para a imaginação e eu aproximo do final da minha apresentação, por isso desde veículos autónomos, também a chamada mobilidade vertical, os drones, será que teremos autoestradas no nosso futuro? A questão das cidades sustentáveis, das smart cities, por isso, como é que teremos as nossas cidades, como é que será a mobilidade do futuro, tanto mobilidade de passageiros como mobilidade de mercadorias. A imaginação não tem limites e é uma altura muito, muito interessante para trabalhar neste domínio. Eu gostaria de aproximar-me do final da apresentação sem, obviamente, ignorar aquilo que vivemos e durante o período do lockdown, de confinamento, todos nós nos apercebemos dos padrões de mobilidade a diminuírem ou mesmo a desaparecerem em muitos sítios. E estes são alguns gráficos de um relatório que foi lançado este mês pelo International Transport Forum, em que vemos realmente o número de viagens desde o início do mês de março a diminuir, viagens em transporte público, viagens de peões e também viagens de condutores de veículos particulares. Por isso, é um paradigma nunca visto que não esperávamos, para quem só falava em mobilidade autónoma, mobilidade elétrica. O que vimos é que um lockdown como o que vivemos também teve consequências muito importantes do ponto de vista de redução de emissões de poluentes. Por isso eu trago aqui este gráfico de uma empresa de estatísticas alemã que refere as emissões, o decréscimo das emissões de CO2 devido ao confinamento. Também não só as emissões de CO2, vimos também todos nós na televisão o decréscimo das emissões de NOx, de partículas, quando comparamos cidades como Milão, Paris, quando comparamos as concentrações de há um ano e as concentrações neste momento. E algo também que se calhar muitos de nós não conseguiria sequer prever há uns meses, que é o preço do barril de petróleo a ter valores negativos. E foi o que aconteceu a cerca de 20 de abril, termos o preço do Brent a menos de 34 dólares. Por isso, tudo isto traz desafios e o que é que queremos para a energia do futuro, para a mobilidade do futuro, é algo que também podemos conversar. Existem várias estratégias e eu creio que algumas das estratégias que nós próprios estamos a tomar em altura de confinamento, desde o evitar a viagem, não é? Até que ponto é que, através, por exemplo, do teletrabalho, destas videoconferências, podemos fazer algumas das coisas em casa. É claro que nada substitui o contacto pessoal e as reuniões presenciais, mas, por exemplo, se calhar muitos de nós já fomos, por exemplo, a Bruxelas ou a Paris ou mesmo a qualquer sítio em Portugal para ter uma reunião de 1 hora e depois voltar. Será que faz sentido ter essa viagem do ponto de vista energético e ambiental? É algo que traz que pensar e poderemos pensar nesta relação de energia e mobilidade também a este nível. Depois o mudar, por isso se calhar não vamos abandonar o nosso veículo particular e o que vemos é um potencial desinteresse do transporte público nos próximos tempos por causa desta pandemia, mas também vemos um grande interesse no andar a pé e no andar de bicicleta. E vemos algumas cidades como Madrid, Paris, a restringir o tráfego automóvel em muitas avenidas para as pessoas terem mais espaço para andar a pé e para andar de bicicleta. E isso é muito, muito interessante. E finalmente a dimensão do melhorar, por isso melhorar também do ponto de vista energético. Como é que podemos melhorar através dos combustíveis alternativos, dos modos alternativos de propulsão, a nossa mobilidade. Por isso, todas estas 3 dimensões trazem desafios muito interessantes para a mobilidade do futuro. Por isso, lá está, ao nível da mobilidade ciclável, a própria OMS sugeriu, whenever feasible, consider riding, bicycles or walking.
sempre que possível, considera utilizar a bicicleta e andar a pé, mas para isso também as nossas cidades, e o vice-presidente também falava disso no início, as nossas cidades têm que estar preparadas do ponto de vista de espaço urbano, de território, para permitir que os ciclistas e os peões circulem com mais espaço. Por isso, mensagens finais que eu tinha para vos trazer. Primeiro, o setor dos transportes como um setor muito difícil de controlar, nomeadamente do ponto de vista energético, porque depende de cada um de nós, lá está, a maneira como cada um de nós decide a sua viagem. Ponto número 2, os grandes desafios que estão subjacentes à mobilidade elétrica, a importância da avaliação de ciclo de vida, a produção das baterias, como é que essa produção é feita, a necessidade da eletricidade renovável, carregamento inteligente, a questão da reciclagem das baterias, como é que essa reciclagem poderá ser feita, a questão dos incentivos necessários, o preço do petróleo, se o preço do petróleo for muito baixo, o que se suspeita é que o interesse na mobilidade elétrica poderá diminuir e, claro, a solicitação por parte do consumidor. Finalmente, no que diz respeito à mobilidade autónoma, grandes desafios, a coexistência entre mobilidade, entre veículos autónomos e veículos convencionais e a aceitação do consumidor, a solicitação por este tipo de veículos. E, de facto, esta é a pergunta que eu deixo, qual é a mobilidade que nós queremos para o futuro? Eu posso simplesmente mudar a autoestrada ou as nossas estradas em geral dos veículos motorizados para veículos elétricos ou inteiramente para veículos autónomos, mas se calhar o que nós queremos é uma coexistência de vários modos. E este diagrama que eu em particular gosto muito, que é a Paris do quarto de hora, e quem diz Paris diz outras cidades, por isso eu acho que o que nós queremos para as nossas cidades é uma mobilidade inclusiva, universal, de acesso universal, segura e sustentável do ponto de vista energético e ambiental. Por isso, eu terminava por aqui, agradecendo a vossa atenção e disponibilizando-me para a discussão daqui a pouco. Obrigada. Muito bem, muito obrigado, Margarida Coelho, pela sua apresentação. Tocou em muitos aspectos da mobilidade e até alguns de uma forma provavelmente inovadora. Como nós dizemos e gostamos, alarga o espectro para que não termos apenas soluções focadas, mas soluções de entre múltiplas opções, e julgo que o debate vai ser interessante já pelo conjunto de questões que vou vendo, mas deixaremos para uma última parte, já depois da próxima apresentação. Muito obrigado pela sua apresentação. Então, passaríamos à nossa segunda apresentação. O engenheiro João Francisco Fernandes é engenheiro mecânico pelo Instituto Superior Técnico, doutorado em engenharia mecânica pela FEUP, é professor coordenador do Instituto Politécnico de Setúbal, especialista em energia pela Ordem dos Engenheiros, perito qualificado 1 e 2 do Sistema de Certificação Energética e, evidentemente, também, como dizia, membro da Comissão de Especialização em Energia. Vai-nos fazer reflexões sobre energia e certificação em edifícios de serviços. João, por favor. Muito bem. Então, muito boa tarde. Cumprimento os meus colegas da mesa virtual e cumprimento todos os que nos estão a seguir via internet. O que eu vou falar hoje é, digamos, uma partilha de reflexões ou de apreensões por um lado e de sugestões por outro, daquilo que tem sido alguma experiência nos últimos 2, 3 anos sobre certificação de edifícios num contexto em que esses edifícios também iriam candidatar-se em incentivos financeiros. Uns deles fizeram a primeira certificação a pensar na eventual candidatura, depois pode ter acontecido ou não, e outros que foram efetivamente, ou que estão ainda a trabalhar as candidaturas. Nesse sentido, este
não sei se estou a partilhar. Parece que estou a partilhar o sítio errado. Sim. Perdão, é aqui. Ok. Estou a partilhar bem agora, ou não? Correto, correto. Correto? Não estou no sítio certo, peço desculpa. Não sei o que é que está a passar aqui. É a apresentação ou é a apresentação? Que eu não tenho certeza do que é que estou a mostrar. Bom, é a apresentação. Sim, julgo que será a primeira página. Ok, pronto, sim senhor. Portanto, este primeiro slide, no fundo, tem aqui o logotipo do Plano Nacional de Energia e Clima 2000, que na verdade vai ser isso que nos vai direcionar nos próximos anos e que tem de alguma maneira também direcionado nos últimos tempos, com objetivos relativamente exigentes, aliás, bastante exigentes, de 47% de renováveis no consumo, participação de renováveis no consumo de energia, redução de energia primária na ordem de 85%, renováveis no consumo final de eletricidade de 80%, uma dependência energética a reduzir de 80% para 65%. Portanto, há todo aqui um conjunto de objetivos que se tem uma curva de exigência bastante mais elevada do que aquela que tem tido nos últimos anos e, portanto, isso significa que a atenção é ainda maior a este setor. Esta minha experiência teve mais a ver, até por colaborações com agências de energia, com piscinas, com museus, bibliotecas, cineteatros, escolas, EB1, JTI, e lares. Portanto, tudo isto tem a ver, portanto, são edifícios municipais ou lares das instituições de solidariedade social. Vamos aqui focar 3 aspectos, alguns aspectos que nós obtemos em sede da liturgia energética, uma breve descrição de algumas das medidas de melhoria que foram propostas e uma pequena reflexão sobre esta ligação entre certificação energética e candidaturas. Portanto, em sede de levantamento energético, um primeiro aspecto que convém frisar, e eu recordo que são edifícios, por um lado, municipais e, por outro lado, são edifícios, também poderia juntar aqui alguns edifícios, ou da responsabilidade dos municípios, também poderia juntar aqui edifícios de ensino superior, mas, por acaso, não está nesta análise, e edifícios das instituições de solidariedade social, onde há, portanto, um grande investimento público, onde há uma grande participação dos contribuintes na sua manutenção. Posto isto, aquilo que nós verificamos, aquilo que eu posso verificar, é que a esmagadora maioria destes edifícios não tinham certificado. E quero recordar que a certificação é obrigatória e que todos estes edifícios, todos eles são anteriores a 2009, ou se não forem todos, são 90% deles anteriores a 2009, portanto, o que significava que deveriam estar certificados a partir de 2009, talvez fosse um bocado utópico que estivessem todos em 2009, e que em 2009 se resolvesse tudo, mas a verdade é que já passaram 11 anos e nem de perto nem de longe estes edifícios estão certificados. Mesmo edifícios que foram construídos posteriormente, aquilo que nós verificamos é que muitos deles não tinham sequer a certificação dos projetos, nem tiveram o primeiro certificado, que é obrigatório a seguir para poderem entrar em utilização. Portanto, este é um aspecto que é bom termos em atenção que acontece muito no setor do Estado, digamos assim, ou de intervenção do Estado. Depois, algumas situações que, na verdade, não nos surpreendem de todo, que é aquilo que nós encontramos associado aos sistemas de manutenção. Primeira parte é que, em alguns, não há qualquer tipo de plano de manutenção, sequer. Se existe um plano de manutenção, ele está incompleto, não descreve completamente os equipamentos, para não falar de planos de manutenção encontrados, em que o plano de manutenção é sobre um conjunto, é um plano que servia para aquele edifício como para qualquer outro, que até descreve as ações de manutenção que se devem fazer num chiller que o edifício não tem.
ou da unidade de tratamento de ar, que o edifício não tem. Portanto, não tem qualquer adaptabilidade ao edifício em concreto. Não quer dizer que depois não se faça alguma manutenção, mas ela é uma manutenção tipicamente corretiva, manutenção de emergência não planeada, é esse o toque típico da manutenção que nós vamos assistindo nestes edifícios. Não quer dizer que não haja boa vontade e que não hajam técnicos empenhados e que não hajam serviços empenhados e que as coisas funcionem o melhor possível, mas ela é reativa em relação às necessidades. É raro encontrar instalações que tenham supervisão de manutenção de TIMS 3 ou tem o mesmo TIM 2. Verificamos com alguma frequência uma degradação importante das instalações. Não é à toa que muitos dos investimentos ou dos pedidos de investimentos que estão a aparecer são recuperações de instalações que estão num estado bastante mau. Por exemplo, se quisermos falar de sistemas solares térmicos, tipicamente em piscinas, há vários casos em que um sistema está desligado e ninguém ainda tinha dado por isso, sistema em que no verão há algumas piscinas que fecham em agosto, têm sistemas solares térmicos, não têm qualquer tipo de proteção e, portanto, sofrem sobreaquecimentos elevados. Lembro-me até de um caso em que uma piscina tinha tido um problema de sobreaquecimento, tinha perdido o fluido térmico e foi simplesmente substituído por água, que resolveu o que aconteceu no inverno seguinte, que por acaso foi um inverno bastante frio, foi que uma parte dos painéis partiram por congelamento da água. Noutro caso, lembro-me de um roubo de componentes que existiu nos painéis solares, em determinada altura, quase depois de pouco tempo deles entrarem em funcionamento. Passados anos, esta instalação nunca foi recuperada e hoje em dia a recuperação nem vale a pena colocar uma instalação nova porque não há nada a fazer. Um dos aspectos que mais me preocupa e que não é uma preocupação de energia diretamente é esta questão com a qualidade do ar interior, que tem particular importância nos dias de hoje, em sede de Covid, que é o verificar que a renovação do ar em grande parte destes edifícios não existe. Se pensarmos tipicamente em escolas e tipicamente em lares, a renovação do ar que existe é muito, muito precária. Portanto, não há qualquer sistema de ventilação na maior parte destas instalações. E, portanto, aquilo que se faz de ventilação tem a ver com a higienização dos espaços, quando se limpam os quartos, quando se abrem as janelas, mas obviamente se tiver um tempo de inverno, se tiver de chuva, se tiver muito vento, obviamente as janelas estão fechadas e não há qualquer ventilação destes espaços. E, portanto, este é um aspecto que nós temos que ter em atenção para o futuro. Não estou aqui a dizer que temos que voltar já às auditorias da qualidade do ar interior, embora é uma questão que deve ser colocada em cima da mesa rapidamente, mas a verdade é que há uma despreocupação com este aspecto. Há muitos sistemas, nos sistemas onde eles existiam, por alguma razão, ou por ruído excessivo, ou porque em tempos houve uma avaria, ou até por questões de mera poupança de consumo de energia, eles estão desligados, portanto não existem. Uma coisa que não existe em lado nenhum, em nenhum edifício, foi monitorização dessa qualidade do ar interior, que também não é propriamente incoerente com tudo o resto. Mesmo, curiosamente, mesmo em edifícios, como por exemplo as piscinas, onde existe um controle muito forte, muito exigente da qualidade da água, e isso é algo que se encontra transversal a todas as piscinas, onde há um grande orgulho na qualidade da água que a piscina evidencia. A questão da qualidade do ar interior na piscina é algo transparente para os responsáveis que não têm bem a noção de qual é a qualidade do ar que existe, se é boa, se é má, se é muito, se é mais, se o caudal é mais, se é menos. É uma informação que não existe. Eu lembro-me até de uma piscina onde não existia de todo renovação do ar e existiam condensações por todo lado. E porquê? Porque avariou e esteve assim durante anos. Por outro lado,
uma vez que estamos a falar de medidas de melhoria normalmente associadas a estes processos de certificação e de auditoria e, sobretudo, em contexto de incentivos financeiros e candidatura de edifícios em incentivos financeiros, há um conjunto de medidas de melhoria que se procura, naturalmente, mas a verdade é que o investimento na ventilação raramente existe, está aqui presente, a não ser que seja na recuperação de um sistema de ventilação que já existisse. Mas não existindo a partir desse sistema de ventilação, ele acaba por não aparecer, por um lado, porque não é obrigatório resolver a questão, nem há grande sensibilidade para o assunto, e por outro lado, do ponto de vista energético, acaba por não ser contraproducente apresentar esta medida, porque ela normalmente conduz, não tem que conduzir sempre assim, mas normalmente conduz a um aumento de consumo de energia. Também é evidente que passa a existir uma função que não existia, mas a verdade é que isso está associado ao consumo de energia, portanto, no âmbito da candidatura, esta é uma medida fraca, digamos assim, e que raramente ocorre. Outros aspectos, já falámos da inexistência de ventilação, outras coisas que é muito, muito típico também, inexistência de arrefecimento ambiente, ou então quando existe uma ou outra sala, locais específicos, não tem significado do ponto de vista da área total do edifício. Em alguns casos, por exemplo, em escolas, deparei-me com radiadores elétricos, mesmo portanto, o aquecimento todo baseado em radiadores elétricos, e gestão técnica centralizada ou algum tipo de monitorização de equipamentos e consumos é algo que também é bastante raro. Em alguns casos até já tinha existido e tinha ficado, e estava variado e portanto, tinha terminado o contrato de manutenção e mais ninguém mexeu naquele processo e, portanto, tudo o que ali estava era um conjunto de sucata que existia alguns na sala. No âmbito das medidas de melhoria, peço desculpa, no âmbito das medidas de melhoria, bom, há algumas que são muito típicas, a iluminação é normalmente um investimento, é uma oportunidade sempre presente, tem nestes edifícios, tem efetivamente uma rentabilidade bastante interessante e, portanto, facilidade de implementação, é uma medida muito típica. Depois, a substituição dos sistemas AVAX-AQS nos casos em que existe degradação é também uma medida muito característica. Por exemplo, nas piscinas acontece muito que as unidades desumidificadoras estão bastante degradadas e esta é uma renovação típica e aqui há, obviamente, uma oportunidade forte para colocar equipamentos mais eficientes e, eventualmente, colocar uma ventilação correta nesses sistemas que já têm ventilação. Depois temos também medidas de substituição dos sistemas de aquecimento e bombagem de piscinas, portanto é também uma situação muito típica. Começa a ser também a introdução dos sistemas de gestão técnica centralizada também com um impacto interessante. É muito normal nestes casos termos fotovoltaico, portanto, para autoconsumo, normalmente uma instalação de raiz, por vezes a ampliação de um parque que já existia, não necessariamente fotovoltaico, mas um parque solar térmico, portanto já existiam os painéis solares e há ali nasce um conjunto de painéis que passam a ser os painéis fotovoltaicos, mas também acontece substituição parcial ou total do parque solar térmico que já existia, que naturalmente não funcionava e que é agora substituído pela fotovoltaica, abandonando-se a vertente do solar térmico. Aparece também, umas vezes por boas razões, mas na maior parte das vezes, entre aspas, por más razões, a reabilitação de envolvente, neste caso tipicamente envidraçados, coberturas, há às vezes algumas fachadas, mas tipicamente envidraçados quando eles estão mais degradados, ou aqui pode acontecer, mas a razão, em termos energéticos, estas soluções são de difícil, no caso destes edifícios, têm um impacto energético muito curto, embora tenham depois, obviamente, implicações positivas na inibição de patologias e na melhoria do conforto do espaço, mas digamos que aqui chegamos à componente, entre aspas, por mais razões, é porque a reabilitação da envolvente, ou pelo menos de parte da envolvente, permite depois uma majoração do incentivo financeiro e condições mais favoráveis
nos incentivos financeiros, e esta, digamos, é uma razão típica para que nestes edifícios de serviços apareça a reabilitação da envolvente. É uma preocupação com a reabilitação da envolvente. Embora, como eu disse, do ponto de vista energético, seja discutível. Nestes casos, claro. Em relação ao processo de candidatura, o processo de candidatura normal tem, só para falar, mas estou só a referir isto pelo que vou dizer a seguir, porque é importante ter este enquadramento. A candidatura a estes incentivos significa uma certificação energética prévia do edifício, que tem, naturalmente, como suporte um relatório de avaliação energética, e esse relatório, embora isto não se soubesse exatamente nos primeiros processos em que participámos, mas depois rapidamente isto ficou claro, existia aqui aliás, numa primeira fase existia uma exigência de subida de 2 níveis na certificação, depois, mais tarde, passou para um nível para demonstrar um mínimo de redução de energia primária de 30%. Portanto, os relatórios de avaliação energética e a candidatura nem sequer é avaliada se este primeiro passo não for cumprido. Depois os critérios de análise podem variar um bocadinho de programa por programa, mas são, digamos, têm lógica, têm perfeita lógica, têm impacto na redução de energia primária, quanto mais reduz, mais pontos tem, redução das emissões, quanto mais reduz, mais pontos tem, racionalidade económica, ou seja, quanto menor o custo de investimento por ter evitado, mais pontos tem, portanto tudo isto faz obviamente sentido. Instalação de produção local de eletricidade a partir de renováveis é um parâmetro também que entra e que é positivo, portanto há aqui claramente da parte do promotor, de quem promove estes programas, um incentivo à instalação de eletricidade, de produção local de eletricidade para autoconsumo, portanto essa é muito clara, e também se do ponto de vista da classificação houver uma subida de escalão, existem uma classificação, existem também tem mais pontos por causa disso. Depois, para suportar esta análise, temos uma folha de cálculo, digamos, oficial, onde quem prepara a candidatura coloca todas as medidas de melhoria, as suas poupanças, os seus impactos, e isto tudo é operacionalizado e é validado do ponto de vista técnico, para além de outros aspectos depois da candidatura. Pressupõe, existindo apoio financeiro, pressupõe que, posteriormente, existirá uma avaliação para verificar se, de facto, o investimento que foi feito correspondem às melhorias que também foram propostas na candidatura. Portanto, tudo isto faz sentido, tudo isto é razoável e percebe-se e faz sentido. Qual é o problema, os problemas práticos que apareceram com isto? Bem, um problema mais grave aqui, nesta fase em que se exige redução de energia primária, é o conceito dos consumos. O que é o consumo anual do edifício? O consumo anual do edifício, de uma forma normal, digamos assim, é um conceito de consumo real, estimado com base em auditoria, em que se estabelece uma baseline de referência do edifício. Isto é normal, não traz grandes problemas, tem o seu trabalho, mas é claro, e isto estaria, digamos, na cabeça de quem propôs estes incentivos, estes programas, desenhou estes programas, e estava claro e fazia sentido. O problema foi ter associado isto à certificação, aos conceitos de certificação. Porque o problema aqui, no caso da certificação, é que aquilo que está previsto em sede de certificação, os cenários que são construídos de consumos de energia para efeitos de classificação, sublinho, classificação energética, são cenários que colocam o edifício em condições, misturam um conjunto de condições reais com um conjunto de condições nominais. Os reais são óbvias, envolvente, a característica dos equipamentos que lá existem, a forma como o edifício é ocupado com as pessoas, com a iluminação, com os equipamentos, mas depois tem um parâmetro nominal, que é assumir que no edifício existe a renovação da área mínima regulamentar, pelo menos, se existir o sistema de haver renovação da área, ventilação mecânica, então utiliza-se esse valor, mas como viram atrás, um conjunto largo de edifícios não tem ventilação, portanto o que nós temos que colocar é a renovação da área mínima.
Depois, assume-se também que o edifício é aquecido e arrefecido, sublinho aqui o arrefecido, é arrefecido em todos os espaços úteis do edifício, todos os espaços úteis e durante todo o período de ocupação. Se o edifício for ocupado das 8 às 19, ou, por exemplo, se um ar normalmente é ocupado nas 24 horas, isto pressupõe que o sistema de climatização está ligado 24 horas. E esse sistema de climatização garante em cada hora, em cada momento, as necessidades de aquecimento e de arrefecimento que existir. Okay? Portanto, esta é a forma como é feito o cálculo, que é uma forma que faz sentido, todo o sentido, e é justificável na perspectiva da classificação, mas que é discutível neste âmbito que eu estou a referir. Há também aqui, digamos, entretanto, um parâmetro que veio atrapalhar esta análise, que é a energia renovável associada às bombas de calor. Mas associado a isto ainda apareceu um segundo problema, que foi a exigência de compatibilização dos documentos. Digamos, a burocracia, e não é isso não está incorreto, faz parte da verificação dos pressupostos de candidatura, associou-se, tinha que fazer o match correto do certificado com a candidatura. Qual é o problema? É que a candidatura faz, com estes consumos que eu vou-lhe chamar consumos de teste, quer para o ponto de partida, quer para o impacto das medidas de melhoria. E isto criou aqui um problema de coerência bastante grande. Como é que são contabilizadas as renováveis? As renováveis são contabilizadas como energia primária? Bom, sim, no caso do certificado energético e em toda a análise do certificado energético, elas são contabilizadas como energia primária, como aliás é o conceito global de energia primária, mas devidamente integradas para efeitos de classificação. Portanto, quanto mais renováveis o edifício tiver, melhor a sua classificação, ou não deixa de ser energia primária. Na folha da candidatura, isto não é dependente da habilidade com que se preenche, mas à partida, com coerência, na folha da candidatura, a energia primária as energias renováveis são energia primária, ou seja, quando se exige 30% de redução de energia primária, eu não posso substituir uma caldeira a gás por uma caldeira, por um sistema solar térmico, porque do ponto de vista de energia primária é a mesma coisa. Ou melhor, eu posso, mas não ganho nada do ponto de vista da redução. Okay? Na análise da candidatura não é muito óbvio a forma como isto se preenche e preenchendo corretamente e, sobretudo, preenchendo, tendo em conta a coerência com o certificado energético, toda a energia renovável acaba por ser energia primária e, portanto, não contabilizável na redução dos 30%, o que obriga a 30% de eficiência energética em todo o processo, não contesto, é uma exigência importante. Portanto, aqui a exceção está na produção local de eletricidade, ou seja, tipicamente os fotovoltaicos, que nos certificados isto não tem impacto na energia primária, ou melhor, não reduz a energia primária, mas no campo da candidatura, explicitamente, não que esteja nas condições da candidatura, mas na folha de cálculo que se utiliza, ela explicitamente abate ao consumo de eletricidade e abate, portanto, à energia primária portanto, surge aqui uma incoerência que tem uma razão política compreensível, mas que impõe alguma incoerência. E temos depois, naturalmente, as renováveis, em qualquer caso, têm impacto na redução das emissões, como é óbvio. Bom, quais são os problemas que isto se coloca? Bem, como devem imaginar, por exemplo, num edifício que não tem arrefecimento e tem um aquecimento pouco, ou em apenas algumas horas do dia, ou em alguma parte, só alguns períodos do ano, isto significa que o consumo que eu tenho no certificado é inconsistente com aquilo que nós medimos nas faturas. Não tem nada a ver. Quando eu digo não tem nada a ver, pode ser uma diferença de 30% a 40%. Okay? Por outro lado, quando eu vou calcular o consumo de energia final, as poupanças, devido às medidas de energia, elas também são feitas em função neste modo de teste. Que eu passei este modo de teste para a candidatura. Portanto, quando nós dizemos que vamos ter uma poupança de eletricidade pela utilização de um determinado equipamento, sobretudo se esse equipamento tiver a ver de alguma maneira, direta ou indiretamente, com impacto na climatização, aquela poupança foi feita no modo de teste, não corresponde, na maior parte das vezes, à realidade.
Portanto, isto coloca um problema ainda maior, é que para já coloca este problema de dizermos que vamos ter uma rentabilidade de investimento com uma poupança que não corresponde à realidade, garantidamente, e ainda vamos ter um segundo problema, que é quando formos a seguir, se este projeto for implementado, quando nós formos analisar este projeto, quando formos validá-lo a seguir na avaliação ex post, a solução que nós vamos ter, o resultado prático, é que não vamos conseguir confirmar esses valores porque eles já não correspondiam à realidade anteriormente, não é agora que vão passar a corresponder. Depois, algumas soluções tornam-se difíceis de implementar. Bombas de calor e arrefecimento, curiosamente, quanto mais eficientes, maior o consumo de energia primária. Isto tem a ver aqui com um conceito que é introduzido e que faz sentido no âmbito da certificação, mas que não faz sentido no âmbito destas candidaturas. Por necessidade de manter as documentações perfeitamente compatíveis entre os certificados e as candidaturas, houve necessidade várias vezes de reemitir certificados com custos de taxas desnecessárias e com trabalho envolvido perfeitamente desnecessário. Ainda por cima, para evoluir para uma situação em que aquilo que é apresentado tem menos realidade do que aquilo que nós tínhamos antes na candidatura. Bom, mas isto não é tudo. Tive a falar disto precisamente para podermos melhorar. Portanto, a minha ideia, espero ter conseguido, é perceber que há aqui uma forma de testar, de avaliar estes processos que não faz muito sentido e, portanto, que sugestões coloco? Para já, diálogo em organismos de Estado. Houve aqui entre quem, nos vários organismos, desde ADENs, JEGs e quem propôs os programas de incentivos, houve aqui alguma surpresa de conceitos, acredito que sim, e depois dificuldade em resolver o problema no final. Clarificar os conceitos de energia primária e o que é que isto significa com as renováveis. Desacoplar o conteúdo do certificado, pelo menos dos certificados atuais que são emitidos, com os condicionantes com que eles são emitidos atualmente, desacoplar isso da candidatura, mas acoplar sim o relatório da avaliação energética que dá suporte ao certificado, porque assim, esse tema tem informação bastante mais fina, que tem as análises de situações reais, tem as situações nominais, portanto tem tudo que pode suportar a candidatura, mas não o certificado. O certificado só valida, digamos, oficialmente que houve uma certificação e que o edifício tem uma certa classificação e que pode, por via das medidas, alterar as classificações. Outra coisa é os impactos reais das medidas de melhoria e os impactos reais na energia primária. Também, por outro lado, a certificação energética está neste momento numa fase também de revisão dos regulamentos. Eu sei que já existe alguma ideia de seguir neste caminho, mas o certificado deve incluir os consumos reais. Portanto, a informação do consumo real do edifício é uma informação que tem que dizer alguma coisa ao nosso cliente quando nós fazemos um certificado. Aquilo tem que bater certo com aquilo que é a percepção do proprietário. E as análises de melhoria necessariamente têm que ser feitas com base neste funcionamento real do edifício. Em relação aos edifícios de Estado, aqui o que me faz, para mim, é muito claro. Se nós queremos evoluir como queremos evoluir, o Estado tem que dar o exemplo. E, portanto, o Estado não pode ter os seus edifícios para certificar, não pode fazer reabilitação dos seus edifícios sem cumprir aquilo que é, neste caso, há outras questões, mas aquilo que diz respeito à energia nos edifícios, sem cumprir aquilo que são os requisitos para as reabilitações nos edifícios. E esta preocupação está longe de acontecer sempre que se mexe, sempre que se muda um equipamento de ar-condicionado de aquecimento ou de climatização num edifício público, está longe de ser normal olhar para os requisitos que a regulamentação exige. E, portanto, era este, em suma, aquilo que vos queria partilhar convosco hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, João. Precisamente a tempo. Uma apresentação extensa e segura sobre exatamente a problemática real da certificação energética em edifícios de serviço. Aquilo que interessa realmente
aos engenheiros, aos profissionais da engenharia, é como conseguimos ajudar, como conseguimos projetar, como conseguimos certificar edifícios que consigam ser realmente eficientes. E a nossa preocupação não é apenas seguir a documentação e documentar processos. A nossa preocupação enquanto engenheiros é o serviço à sociedade. O serviço à sociedade é conseguir ter o mesmo objetivo, o mesmo resultado de conforto energético com menor consumo, e eu acho que a apresentação focou bastante isso. Vamos já passar para as perguntas, porque as pessoas estão desejosas. Eu começava pela Margarida. Eu juntava duas perguntas, porque há um conjunto delas. Há uma primeira pergunta que diz respeito ao que eu classifiquei aqui: se as cidades estão preparadas para veículos autónomos, é por um lado, portanto, veículo autónomo e a cidade, e por outro, veículo autónomo e transporte coletivo. Isto é, fala-se tanto em veículo autónomo individual, veículo autónomo coletivo. Ao mesmo tempo, uma segunda questão sobre veículos a hidrogénio, do ponto de vista do abastecimento e também da existência de hidrogénio renovável. Por favor. Desculpa. Sim, obrigada para quem fez as questões e pela elevada afluência e ao que andei. Relativamente à primeira pergunta, Nuno e audiência, basicamente, ao nível do veículo autónomo, já está a ser estudado não só a questão do veículo autónomo para utilização individual, mas também o veículo autónomo partilhado. Em particular, nós temos um projeto, até na Universidade de Aveiro, com a Universidade de Coimbra, que faz exatamente essa análise da mobilidade elétrica, autónoma e partilhada, por isso 3 paradigmas juntos. E, de facto, o que a investigação tem vindo a ser feita nesse sentido, diz que é muito relevante, ou as pessoas veem com muito interesse o veículo autónomo em termos de transporte público, principalmente para a chamada first last mile, isto é, para aquele último ou 2 últimos quilómetros, desde, por exemplo, casa até uma estação de comboios, ou desde a estação de comboios até o seu local de trabalho. Por isso, aqueles poucos quilómetros finais ou iniciais de uma viagem, o veículo autónomo coletivo é algo que está a ser visto com grande interesse. Ao nível das cidades, eu acho que ainda há muitos desafios e eu sou uma adepta da mobilidade autónoma, mas a interação entre os vários utilizadores da via e a forma como as cidades estão estruturadas traz grandes desafios à mobilidade autónoma, porque o veículo autónomo vai ter que interagir não só com os veículos convencionais, mas também com um peão que atravessa a rua às vezes de forma não controlada, ou uma bicicleta ou uma trotineta que também tem os seus movimentos próprios. Por isso, é um desafio para a engenharia, para a investigação, de como é que conseguimos que a coexistência de vários modos na cidade seja o mais suave e eficiente possível. Por isso, essa era a primeira pergunta. A segunda pergunta, relativamente ao hidrogénio. Bem, o hidrogénio traz também imensos desafios e o principal desafio, bem, há muitos desafios, mas o custo eu acho que é o grande desafio nas várias fases, a produção do próprio hidrogénio, nomeadamente se for hidrogénio renovável, a questão do armazenamento do hidrogénio, como é que podemos fazer o abastecimento. Por isso, se não tivermos, eu posso ter veículos de hidrogénio a circular, mas se não tiver a forma de o abastecer, não serve de nada. Por isso, toda a cadeia, enquanto não estiver pronta, é muito difícil a mobilidade de hidrogénio ser efetivamente posta em prática, porque não depende só do veículo, e o veículo está preparado, o veículo está feito, a indústria automóvel está pronta para colocar veículos de hidrogénio no mercado. Acho que há nichos bastante importantes e eu vi também que havia outra pergunta relativamente ao gás natural, e se me permites, Nuno, já agora faço também essa junção. Para qualquer combustível alternativo não
eu não excluiria nenhum. Há vários nichos de aplicação para cada combustível alternativo ou modo alternativo de propulsão. O que interessa aqui é a diversidade e não podemos dizer que um combustível alternativo ou um modo alternativo de propulsão ou um vetor energético é melhor que outro. Por isso, haverá, por exemplo, para o gás natural, a questão dos autocarros, é algo muito interessante, o nicho de aplicação do gás natural. Também para os veículos a hidrogénio teremos de certeza a aplicação, e estamos a ter em algumas cidades alemãs, mesmo algumas cidades americanas, exatamente porque essa infraestrutura de suporte já existe, nomeadamente de abastecimento do hidrogénio. Por isso, a diversificação, não só dos modos de transporte, mas também dos combustíveis alternativos e dos modos alternativos de propulsão, eu acho que é a chave para uma mobilidade mais sustentável. Espero ter respondido às questões. Agora, e depois voltava outra vez para a Margarida e agora para o João. Há uma primeira pergunta que fala, então, se o peso da envolvente é demasiado grande, qual o peso justo para essa envolvente? E também a seguir se propõe, então, do ponto de vista, se a metodologia não é a melhor do ponto de vista do consumo, por que não usar o método do consumo efetivo? Juntava estas duas perguntas. Sim, vamos ver. Eu discordo que a envolvente tem um peso muito inferior. Ela tem um peso, a pergunta diz, tem um peso bastante inferior aos equipamentos. Do ponto de vista da certificação, digamos assim, o peso da envolvente, a envolvente é responsável pela maior complexidade do processo de certificação. Portanto, eu diria que a envolvente tem aqui, no âmbito da certificação, um peso até, diria, excessivo relativamente ao total. A envolvente tem, obviamente, impacto no conforto, tem, obviamente, impacto nos consumos de climatização, mas os edifícios, nem de perto nem de longe, consomem só energia para climatização. Portanto, quando nós analisamos em sede de certificação, analisamos, e como analisamos normalmente a energia no edifício, analisamos no total. Na habitação é um bocadinho diferente, a forma como faz certificação, agora nos edifícios de serviços, de facto, corresponde a uma visão global do consumo global do edifício. Portanto, nada é deixado para trás, digamos assim. Mas a verdade é que aqueles consumos que são mais relevantes para efeitos de certificação são os que têm a ver, de alguma maneira, direta ou indiretamente, ligados ou à iluminação ou à climatização. São esses, e à produção de águas quentes. São, digamos, esses três vetores mais importantes. Portanto, eu diria que a envolvente já tem um peso bastante grande. Em termos de certificação. Portanto, considero exatamente o contrário. Também não é verdade que a envolvente só serve para evitar, a maioria da envolvente só serve para evitar patologias. Não é? Obviamente que tem impacto nas patologias, esse é um ponto, digamos, limite. Também melhora termicamente os edifícios, mas, embora existam exceções aqui, por exemplo, no caso dos edifícios correntes de escritórios ou edifícios de escritórios ou centros comerciais, por exemplo, em que as cargas internas são muito fortes, nesses casos, uma envolvente mais isolante, digamos assim, é contraproducente. Por outro lado, nestas construções também temos muitos vãos envidraçados, e, portanto, os vãos envidraçados também são envolventes. Portanto, tudo isto tem que se jogar com algum cuidado e com as orientações do isso. Portanto, há aqui uma importância que também é preciso ter. Agora, no caso dos edifícios, por exemplo, como lares, ou museus, ou certo tipo de edifícios, a envolvente tem pouca importância na carga térmica. Ou melhor, a envolvente, neste caso, é sobretudo responsável pelo consumo, não é? E pelo conforto. E, portanto, para lhe dizer que não é uma resposta muito fácil de dizer qual é o ideal, porque os pesos não se medem assim. Do que diz respeito à questão do método efetivo, onde ele nunca foi regulamentado em sede de certificação, o que eu percebo é, para este efeito de
dizer a um proprietário do edifício qual é a melhor medida de melhoria, como é que ele pode reduzir os seus consumos de energia, os métodos que ele utilizar para este efeito devem ser os métodos realistas, métodos que têm a ver com a forma como de facto a energia é utilizada nesse edifício. E não com, vamos lá ver, se eu tenho um edifício que não tem arrefecimento e quer dizer, e quer atuar no consumo de aquecimento, não faz sentido andar a fazer cálculos com arrefecimento. Porque o edifício não tem arrefecimento e ninguém está, aparentemente não há interesse em mexer neste arrefecimento. Se eu estiver a analisar em termos reais, é isso que eu faço. Se eu estiver a analisar em termos de simplificação, não faço. Tenho que utilizar também os consumos fictícios para um arrefecimento que não existe. Ok? E, portanto, é isso que é preciso analisar. Portanto, para efeitos de melhorias, para efeitos de incentivos e para efeitos de investimento, temos que funcionar na base real. Para efeitos de certificação e do ponto de vista de classificar edifícios, temos que arranjar metodologias que possam colocar o edifício, digamos assim, num banco de ensaios com referências que façam sentido para fazer uma classificação relativa de edifícios. Porque, obviamente, um edifício que não tem climatização, por exemplo, gasta bastante menos que o edifício que tem climatização. É natural. A diferença é que no caso do edifício com climatização estamos confortáveis e no caso do edifício com climatização tendencialmente não estaremos. Portanto, temos que arranjar métodos que, do ponto de vista da classificação, tenham isto em conta. Muito bem. Agora para a Margarida, agora uma última questão, embora tenham aparecido algumas muito relacionadas com o que já falámos. Gostava de falar da questão da reciclagem das baterias, porque parece que é ser um tema-chave de interesse. Número 1, pelos vistos, na análise de ciclo de vida, a reciclagem não foi tomada em conta. Bom, eu acho que é um bocadinho futurologia, mas se fosse, os resultados poderiam ser diferentes. A primeira pergunta, essa é a minha. Depois, perguntas aqui sobre o fim de vida das baterias, se elas podem ser utilizadas nos edifícios, e depois se há processos efetivos de reciclagem. É uma pergunta complexa sobre reciclagem. Sem som. Ligar o som, por favor, Margarida. Sim, conseguem-me ouvir agora? Sim, por isso eu vi que havia um grande interesse relativamente à reciclagem das baterias e, de facto, aquele estudo que eu mostrei não considerava essa reciclagem na avaliação de ciclo de vida. Eu mostrei aquele estudo que é um dos mais recentes que tem vindo a aparecer. Pronto, há uma grande dúvida também no impacto que aquela reciclagem poderá ter. Há quem diga que pode ser 1 a 2 quilos, as emissões de CO2 evitadas por utilizar ou por assumir a reciclagem direta das baterias poderia ser 1 a 2 quilos de CO2 por quilograma de bateria. Aquele estudo em particular não assumiu a reciclagem das baterias, mas há outros que assumem. Eu vou já agora só partilhar o ecrã para mostrar 2 slides sobre isso. Que retirei de 2 relatórios da Agência Europeia do Ambiente. Isso, será que conseguem ver? Sim. Agora sim. Sim, eu começava por este. Este é um relatório da Agência Europeia do Ambiente sobre veículos elétricos e considerou todas as fases, desde a produção, a utilização e também o fim de vida para vários veículos, não só veículos elétricos, temos aqui veículos a combustão interna primeiro, veículos híbridos convencionais, vamos chamar assim, veículos híbridos plug-in e veículos elétricos a bateria. Isto para diferentes estágios da tecnologia, desde 2012, passando pelo 2020 até 2030. E o que vemos é que, de facto, o veículo elétrico apresenta grandes vantagens quando estamos a passar este intervalo de 2020 para 2030. E a preocupação é não só na questão da reciclagem das baterias, como a própria produção dos componentes do próprio veículo elétrico. O que este estudo descreve é que para produzir um veículo elétrico consome 70% mais energia primária do que um veículo convencional. É claro que isso vai evoluindo ao longo do tempo e o que esperamos é que o veículo elétrico de 2030 tenha de facto essa vantagem
não só na questão das emissões relativas à produção dos componentes, como também à questão da eletricidade renovável e do fim de vida. Também mostrava um outro diagrama que vem no relatório de energia e transportes que a Agência Europeia do Ambiente publica todos os anos. Este é do relatório de 2018, que fala e que tem uma secção exatamente dedicada a essa reciclagem de baterias, e como alguém perguntava, até que ponto é que eu posso utilizar, ou que se pode utilizar uma bateria usada para sistemas de armazenamento de energia, nomeadamente para edifícios. É algo que está a ser de facto estudado, é o que nós temos aqui, não é? Mas traz ainda algumas dúvidas. Por isso, o que é preconizado neste relatório é dito que é muito importante a reutilização e é possível a reutilização de baterias, até numa perspectiva de economia circular, mas isso não nega a necessidade de haver uma reciclagem no final e um fim de vida apropriado para a bateria. Espero ter respondido a essa questão. Muito obrigado. Chegamos um pouco também à hora limite. Penso que, enfim, pelo conjunto de questões que foram colocadas, estiveram 160 pessoas em determinado momento. O Sr. Bastonário vai se juntar a nós, mas ainda antes deixem-me só dar aqui uma nota sobre a palestra. Bom, nós na especialização em energia temos como missão, uma parte da missão da Ordem dos Engenheiros, que é valorizar a profissão. Nós tentamos valorizar a profissão no setor da energia, promovendo as melhores práticas, disseminamos o conhecimento de profissionais habilitados, interagimos com outras especializações, a mecânica, a química, a eletrotecnia, enfim, tantas outras, e ainda como missão ações com intervenientes públicos e com outras autoridades, tal como o protocolo com a DGEG que assinámos recentemente. Deixem-me só chamar a atenção para a palestra no dia 26 de maio às 17 horas, a webinar Comercialização e Transmissão de Energia. Estarei eu próprio e ainda o engenheiro Manuel Matos Fernandes na transição energética e falando sobre os desafios da transmissão, e eu próprio falando sobre a comercialização. Muito obrigado a todos. Passaria a palavra então para o encerramento, desde já agradecendo o Sr. Bastonário a disponibilidade que teve de nos fazer agora este encerramento oficial. Meus caros colegas, o prazer é meu. Como sabem, eu estava num outro evento destes virtuais, que agora não fazemos outra coisa, e efetivamente não pude fazer a abertura porque o outro era corporativo e eu não consegui fugir à necessidade de estar a assistir. Tenho informação, porque depois eu também acompanhei remotamente uma parte das vossas intervenções e queria desde já agradecer ao coordenador, ao engenheiro Moreira, aos oradores, à engenheira Margarida Coelho e ao engenheiro João Francisco, que foram os oradores de hoje. Também sei que ainda estão 130 participantes em linha, quer dizer que o webinar foi muito participado. Eu quero acrescentar que, não sei se chegou a ser referido ou não, porque não posso, a atenção não foi a suficiente, o facto de estar em consulta pública, a estratégia de longo prazo para a renovação de edifícios, que decorre entre o dia 4 e 18 de maio e que se encontra em consulta pública de acordo com um pedido que a DGEC também nos fez para nos pronunciarmos sobre esse assunto. A Ordem tem dado, como é sabido, uma grande atenção aos aspectos da energia, da eficiência energética, que já também sabem, ligado aos desígnios que a Ordem deu aos diferentes anos, desde 2018, das alterações climáticas, do ano passado eficiência material, este ano eficiência hídrica, para o ano é eficiência energética, e deixámos propositadamente a eficiência energética para o fim, porque é daquelas onde têm sido dados, eu acho que tem sido feito um caminho mais correto e tem havido preocupações maiores. Há outros aspectos, a eficiência material está toda esquecida, a construção é consumitiva de recursos também não, pouco é reciclável.
Na parte da energia, da eficiência hídrica, também já há uma certa cultura e uma certa postura em relação a essa matéria, mas ainda estamos longe de atingir os objetivos e, obviamente, também agora temos este desafio de continuarmos com dois caminhos: a eficiência, por um lado, e, por outro lado, a promoção de energias limpas. E, portanto, para isto há que trabalhar, e isto é uma tarefa para engenheiros, e felizmente que contamos entre nós com aqueles que são os melhores, porque não há outros, e nós, os que estão entre nós, os nossos membros, certamente, e desde aqueles que foram também tendo graus diferentes experiências na ordem, são com certeza os melhores técnicos para estas áreas, e a prova de que a engenharia em Portugal está bem viva, e eu não vou alongar muito, vocês estão cansados, é realmente a capacidade que os engenheiros souberam dar e as empresas souberam dar a esta crise do Covid. Aprendemos muita coisa com isto, aprendemos que temos muito engenheiro, somos capazes de fazer ventiladores de um dia para o outro, somos capazes de fazer tudo. Também descobrimos uma coisa muito boa, que é esta que nós estamos aqui a fazer: teletrabalho, conferências através de plataformas, e descobrimos que se calhar não é possível gastar tanto dinheiro em deslocações, em dormidas, em hotéis, não é preciso poluir tanto como poluímos, e portanto eu acho que isto veio ajudar a repensar um bocado. E também nos aspectos energéticos, obviamente, também há um antes do Covid e há um pós-Covid. E portanto eu acho que dos próximos tempos os engenheiros têm aqui grandes desafios, e nós vamos com certeza estar sempre na linha da frente a discutir estes assuntos. Eu peço-vos a atenção para consultarem a agenda da Ordem dos Engenheiros para os eventos que estamos a promover. Há eventos, não vou fazer as propagandas a uns ou a outros, nós agora aumentamos a capacidade da plataforma até aos 500, mas há eventos em que corremos o risco de os esgotar, e portanto tenham atenção que nós estamos a procurar arranjar temas atuais, estamos a procurar arranjar oradores de excelência, como é o caso de hoje, e estamos também no nosso site, todos estes eventos ficam gravados, e a partir da manhã estará disponível todo o evento para quem quiser revisitar ou, quiçá, assistir aos anteriores. E é com isto que eu me despeço de vós, peço-vos que tenham muito cuidado, que se cuidem todos, quer os que estão no ecrã, quer os que estão em casa, restam 127, não se esqueçam de lavar as mãos, de se desinfetar, o distanciamento social, que é uma coisa terrível, mas é o que estamos obrigados, e portanto com pessoas conscientes que vamos proteger, e daqui a uns meses, talvez largos, vamos dar um abraço a todos. Muito obrigado, e o resto de um bom dia para todos. Até à próxima. Saídas. Tá. Saída.